Bom dia pessoal do YouTube, vamos para mais uma aula, terça-feira, 30 de agosto, um tema aí que pode esclarecer muitas dúvidas sobre conhecimentos gerais. Eu dou aula de história, filosofia, sociologia, ah, política, religião e tem um tema aí que costuma ser bem lembrado aí por algumas bancas aí de concurso e de conhecimentos gerais também para o seu aprimoramento, para você precisar fazer uma dissertação no Enem, no vestibular, vai te ajudar. Conhecimentos gerais, vamos focar nos conhecimentos gerais. Então olha só, antes de mais nada, se você gosta do meu trabalho, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, critica, ativa o sininho, vai me ajudar, eu vou ficar feliz com você e espero estar te ajudando também. Do fundo do meu coração eu espero estar te ajudando. Olha só, economia, pessoal. Né? Nós sabemos que a sociedade ela se estrutura dentro de alguns pilares, tem algumas bases de sustentação. Para você entender a história, a atividade do homem no mundo, as ações humanas. A história e a análise, a história e a sociologia são análises das ações humanas, coletivas ou individuais, na maior parte das vezes coletivas, mas também individuais, sobre as ações do homem, com as interações do homem, com outros homens, com outras culturas, com outras religiões, com outras civilizações. Existem bases de sustentação. Uma é a política. Essa é certa. Política define poder. O que pode e o que não pode, as leis. Quem manda e quem não manda. Aí a política é genérica, ela tem sistema de governo, formas de governo, regimes de Estado, é democracia, ou é uma autocracia, ou é uma ditadura, ou é uma teocracia, é uma monarquia, é uma república, é um presidencialismo, é um parlamentarismo. Aí tem que destrinchar tudo isso, tem que dar um clareamento em tudo isso, uma ordem, uma direção em tudo isso, especificar os temas. Vamos lá. Outra base de sustentação é a moral, a religião, a cultura, né? Ela forma outra base. O ser humano tem que ter, claro, para ele alguns valores basilares, alguns valores básicos têm que existir. Senão vira uma bagunça, senão não vai ter nada, acaba tudo. Um outro fator é a economia. Uma base importantíssima é a economia. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então vamos começar vamos introduzir aí a noção de economia. Economia, se você pegar a raiz da palavra, é colocar ordem na casa. Ecos, casa, habitação, nomos, ordem, nome, lei. A lei da casa, a lei de funcionamento da casa. Então, é básico, a economia ela parte de um pressuposto teórico, de uma observação teórica. Você tem necessidades ilimitadas, desejos ilimitados e recursos escassos. A teoria da escassez, ela é fundamental para entender a economia. Ou seja, nós temos necessidades ilimitadas: comer, se locomover, vestir, se divertir, ir no médico, brincar, ficar no YouTube, seja lá o que for, namorar, transar, seja lá o que for, entendeu? A gente faz as coisas. Nós temos necessidades ilimitadas e elas voltam amanhã. Você pode fazer tudo hoje, amanhã a vontade volta. Ela perdura. Para recursos finitos, os recursos, os bens são escassos. Esse desodorante que eu tenho aqui, ele é um bem escasso. Além dele acabar, eu não sei se a matéria-prima dele, ela não vai acabar um dia. Pode ser que acabe, assim como esse talco, assim como essa camisa, assim como essa casa. Os recursos são finitos. É uma teoria da escassez. Você tem muitas necessidades para recursos limitados. Ok. Essa é o pressuposto básico da economia, a teoria da escassez. O que acontece então? A economia já variou, os sistemas econômicos já variaram ao longo da história. Você já teve um modo de produção escravista, você teve um modo de produção asiático, feudal, mercantilista.
capitalista aí que se divide em 3, 4 fases, né? Você tem o capitalismo comercial, industrial, financeiro e hoje o informacional. Você tem várias fases do capitalismo. O fordista, que era industrial e tal. Sempre, ultimamente, tem muitos debates que são debates econômicos que acabam virando debates políticos, ideológicos e filosóficos e tal. Que são duas correntes de pensamento, duas filosofias econômicas ou políticas, digamos assim, que são os estatistas e os liberais. Estatistas. Os estatistas ele parte de uma constatação. A economia tem que ser centralizada, ela tem que ser direcionada, ela tem que ser regulada por um Estado, por um grupo por um governo que tem um programa de governo, né, que faça o seu programa de governo valer aí para uma boa parte da sociedade. São os estatistas, eles querem mais estados, mais concentração de poder na mão dos estados, para não deixar que a economia faça aí uma avalanche na sociedade, para que os mais, eles dizem assim, eles sustentam assim, para que os mais ricos não peguem tudo para si, não oprimam o pobre, não gerem desemprego, não arruine com os direitos do trabalhador, não faça a gente morrer de fome. Tem que ter um Estado que centralize, que regularize essa economia, o Estado intervencionista. Essa tradição, ela vem, lógico, ela vem aí do pensamento do Marx, do Engels, depois vocês têm alguns teóricos do século XX, Keynes, a social-democracia, o keynesianismo, que chama a social-democracia, a intervenção do Estado na economia, né? Tem toda essa tradição. Ou seja, uma tradição de que o Estado deve regular, controlar, centralizar a economia. Já houve experiências históricas desse sistema, né, dessa planificação, um sistema disso. Rússia ou União Soviética, uma outra tentativa Camboja, uma outra tentativa China, embora a China economicamente ela não possa mais ser considerada comunista ou socialista, mas você tem a intervenção do Estado na economia, você não tem o liberalismo, é um capitalismo de Estado, né? Que aí é uma junção dos estatistas com os liberais. Os liberais partem de outra constatação. Mises, Ludwig von Mises, os liberais clássicos Adam Smith, David Ricardo, Rothbard e outros. O liberal diz que o que atrasa a economia é a intervenção estatal. A economia deve ter livre iniciativa, livre mercado, liberdade para empreender, o empreendedorismo. O liberal ele pensa assim, contrário aos estatistas. Por quê? O Estado quer a intervenção do Estado na economia. Em todas as áreas, em todo o setor primário, secundário, terciário, em todas as esferas da economia tem que ter regulação do Estado. Os liberais pensam o contrário. E os neoliberais também. Aí vem Ludwig von Mises, né, os liberais clássicos, Rothbard, a escola austríaca, da qual Mises faz parte, a escola de Chicago, Milton Friedman e tal. O liberal é contrário ao Estado. Óbvio, ele quer deixar fazer, deixar passar, deixar fluir, fazer, empreender. Liberdade econômica, menos impostos, menos tributação, menos direitos trabalhistas, menos intervenção do Estado, menos regularização. Há um embate na economia entre uma economia mais estatizada e uma economia mais liberal. Você tem representantes e argumentos dos dois lados. Os estadistas fundamentam muito com Marx, Engels, com Keynes, né, com Antônio Gramsci. Eles têm aí os seus teóricos, os seus mentores de peso, né? Ninguém vai negar a importância de um Marx, de um Engels, de um Antônio Gramsci, de uma Revolução Russa, de um Keynes, da social-democracia. Ninguém nega o peso histórico que eles tiveram. Eles responderam ao trabalhismo, né, que é oriundo do sindicalismo, que tem um pé aí nessa ideologia mais estatizante, mais estatista.
E você tem do outro lado os liberais, que têm críticas aos estatistas muito contundentes. Você tem liberais, Mises fez um estudo aí sobre a impossibilidade do cálculo econômico nos governos socialistas. Brilhante o cálculo. Você tem o argumento dos liberais, que na verdade o Estado só oprime a sociedade porque o Estado é ligado ao grande capital. São as grandes empresas que controlam esse Estado e que vão regular e centralizar conforme o interesse deles. Aí você tem uma divisão entre o capitalismo de Estado, que é a China, em que o Estado, o Partido Comunista Chinês, controla tudo, e você tem outras formas de Estado que as grandes empresas... O fascismo, o que era o fascismo? O fascismo era um capitalismo de Estado, onde você tinha um Estado forte, ninguém fora do Estado, nada contra o Estado, tudo a favor do Estado, e as grandes empresas associadas a eles, entendeu? Então você não tinha liberdade, o fascismo também é antiliberal. Os liberais dizem que a riqueza das nações, como Adam Smith dizia, apregoava, vinha da mão invisível do mercado, a mão invisível do mercado. Na busca, né, pelas suas necessidades individuais, você acaba contribuindo para o coletivo. Se cada um buscar os seus interesses pessoais, para o Adam Smith, vai haver uma colaboração coletiva, porque para você satisfazer os seus direitos individuais, você vai ter que vender alguma coisa, vai ter que fazer, empreender, satisfazer a necessidade alheia, para daí você ter o lucro, a sua individualidade. Vão se digladiar estadistas e liberais, keynesianos e aí a escola de Chicago, Friedman, vão se digladiar. Marx e Ludwig von Mises vão debater, né? O Mises vai mostrar a impossibilidade do cálculo. Por que no socialismo morria-se de fome? Porque não tinha mercado. Sem mercado não tem preço. O mercado ele consegue fazer o milagre do preço, do valor, a precificação, o cálculo de preço. O que significa isso? Como é que você vai determinar o preço de um desodorante? Como é que você vai adivinhar quanto que as pessoas querem pagar por isso aqui? Quanto que elas podem pagar? Ele tem um valor aqui e ele pode ter um outro valor no deserto do Saara. Até um copo de água é mais fácil de você entender. Como é que eu vou determinar o valor de um copo de água? Se você, o valor não está nele, não está no copo de água, mas é o mercado. Quem determina? Nisso o Mises acertou, nisso. Em outras coisas eu não sei. Quem determina o preço vai ser a demanda da oferta e da procura. O preço ele não tem valor, as coisas não têm valor em si mesmo. É o mercado, é a demanda da procura que vai formar o preço. Por exemplo, se amanhã ninguém mais quiser comprar esse desodorante, ninguém quiser comprar, ou poucas pessoas quiser comprar, o preço dele vai cair, porque a procura diminuiu. Então, o preço cai. Tem produção, mas não tem quem queira comprar, então não vale nada. Se ninguém quer comprar, não vale nada, ou muito pouco. Se amanhã todo mundo quiser um desodorante desse, o preço vai subir. Por quê? Mais gente procurando. A teoria da escassez. Vai ter que produzir mais. Eles vão aumentar o preço. O Mises diz que dentro de uma economia centralizada, por isso que o socialismo levou à fome na União Soviética, milhões morreram de fome. Numa economia planificada, centralizada, regulada, como é que você vai determinar o preço se não há mercado econômico, se não há liberdade econômica? O que começava a acontecer? Bom, se não tem preço, para que nós vamos produzir? Vamos produzir só para subsistência aqui, os outros vão ficar sem. Isso que começou a acontecer. O Estado centralizando tudo, ele não tinha como determinar o preço das coisas. Ele não tem... o preço que você paga nas coisas é o que dá, o que comunica os agentes econômicos sobre a demanda da oferta e da procura. Então ele sabe precificar. Se ele jogar o preço muito alto, não vai ter mercado, ou um mercado restrito. Se ele baixar muito, vai ter muita gente querendo comprar e vai faltar. Então esse é o jogo econômico. Os liberais, eles tendem a acreditar que o mercado ele se autorregula. Essa demanda da oferta e da procura, ele se autorregula. O que é contestável também, porque o que você assiste quando você tem muita liberdade econômica?
O liberalismo ele é meio uma farsa também. Por quê? Não que o estatismo seja maravilha, não é. Mas assim, o liberalismo ele acaba fazendo? Embora ele corrija certas coisas do estatismo, o liberalismo ele acaba favorecendo ao grande capital, sem dúvida. Por quê? Nesse jogo de concorrência entre empresas ou mesmo entre indivíduos, os mais fortes, os que têm mais capacidade técnica, mais produção, eles vão vencer e vão formar os monopólios. Os monopólios. Aí você não tem mais liberdade também. Quando você libera tudo, os mais fortes engolem os mais fracos. As grandes empresas compram as pequenas. É o capitalismo monopolista financeiro. Aí o que acontece? Não há mais liberdade também, porque vira monopólios, vira oligopólios. A concentração na mão de poucos. Então é um problema. Quem vai resolver? Né? A social-democracia, os fabianos, eles tentaram aí algumas iniciativas interessantes nesse sentido. Nós vamos ver no próximo vídeo.